Fala galera do Santo Agostinho, estamos aqui para começar o nosso segundo semestre. Bom, eu enviei para vocês um material em PDF muito importante. Esse material é fundamental para a gente fazer o nosso trabalho. E você vai encontrar nesse material um discurso. E esse discurso é um discurso de um sujeito chamado Philip Woolen. E ele chama-se Philip Woolen em prol dos ideais veganos. Então, volta e meia, parece que eu não estou olhando para a tela porque eu tenho que ler a tela. Eu tenho que ler o discurso. Ele está na minha frente e o telefone está um pouco abaixo de mim. Bom, então vamos que vamos. Bom, quando você pega esse discurso para ler, a primeira coisa importante que eu quero contar para vocês é que você encontra com muita facilidade esse discurso no YouTube. Se você digitar Philip Woolen, veganismo, né, na hora vem esse discurso. Esse discurso é muito importante para a história do meu trabalho. Há alguns anos eu trabalho esse discurso como um ideal de argumentação. Então faz parte de um projeto, de um grupo de 3 discursos exemplares de grandes pensadores da argumentação que fizeram argumentações que me influenciaram para escrever meus livros dentro do processo. Então, por favor, né, eu acho que vale muito a pena você conhecer o trabalho tá brilhando meu óculos, do Philip, mas eu também não enxergo, do Philip Woolen, e você vai gostar muito, né? Esse texto, de fato, é uma grande influência para todo o trabalho que eu vinha desempenhar. Bom, então, eu coloquei aqui o link, né, do vídeo. Se você puder, eu vou pedir para você parar essa aula, assistir o link do vídeo, e você também vai ter esse discurso escrito e a minha análise sobre o discurso. Normalmente essa aula demora muito mais que 20, 25 minutos. Então provavelmente eu vou ter que dividir essa aula hoje e sexta-feira, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro paradigma é o seguinte: para você entender o que é argumentar, você precisa entender que todo processo argumentativo encontra na figura do receptor a sua estrela. Não é exceção quanto a isso. Né? É muito diferente de você esculachar alguém que falou uma besteira numa rede social. Normalmente você não quer que a pessoa mude de opinião, você quer somente ofendê-la em prol de curtidas. É como se você fosse a pessoa A, tivesse a pessoa B, e você está querendo destruir a pessoa B para que os ouvintes te aplaudam, sob forma de curtida. Né? Nada muito diferente do que a vida sempre foi. Agora, quando a gente está argumentando, quando a nossa intenção é convencer o receptor, repara que o foco não é a curtida de terceiros. O foco é que o receptor seja de fato influenciado pela figura do emissor. É outra análise, Então, o foco é de fato o que o emissor consegue fazer para que o receptor venha aderir àquela ideia que o emissor está vinculando. Muito importante você ter isso em mente, porque são trabalhos completamente diferentes. Porque se o seu trabalho é convencer o receptor, você tem que chegar muito mais devagar do que se você quiser esculachar o receptor querendo buscar a adesão de terceiros. O ser humano, toda vez que você coloca uma ideia que contrasta com aquilo que ele já acredita, essa introjeção de ideia causa dor, quando não constrangimento. Então tem que ser feito com muito cuidado. É como dar uma injeção em uma criança, você precisa, passar álcool, pegar com afeto, passar algodão no braço, diz que só é uma picadinha de mosquito, diz que não vai doer nada, diz que ele é poderoso e forte, que isso não é o suficiente para causar sofrimento. Aí você, com todo o cuidado do mundo, coloca lá a seringuinha, com afeto, para que a criança não sofra. Alguns médicos são melhores nessa arte, outros são piores na arte, né, de você conseguir fazer com que a dor seja menos dolorosa. Bom, então todo o trabalho de convencimento, de você mudar a cabeça do receptor, é dolorido para o receptor. A gente tem que tomar muito cuidado, né, sobretudo quando a gente está conversando com pessoas mais velhas ou com pessoas que não estão antenadas em certas discussões que o nosso tempo está discutindo. E aí a gente corrige de modo muito brusco, tem que ser mais devagar. Se você quiser mudar a cabeça do outro, tem que ser mais devagar, com mais paciência. Toda pedagogia é um ato amoroso. Né? Ensinar é um ato amoroso. Então, sobretudo se a pessoa não tiver intenção de fazer o mal, mas ela não dominar um conceito, e esse conceito, porventura, seja compreendido por um grande grupo mais progressista como um conceito ofensivo, e você queira corrigir a pessoa, você precisa fazer com muito cuidado, com muito carinho, porque senão a pessoa nunca vai mudar.
E isso quando você está querendo que o foco seja o outro como importante. Não os seus amigos que vão curtir ou não curtir. Mas se alguém falar algo que você discorda, fale com afeto, com carinho. Né? Então, eu não quero dar exemplo para não criar polêmica, mas a gente corrige as pessoas de modo muito grosseiro, entendo eu. A pessoa mais velha, sobretudo, não é obrigada a dominar o conceito. O que vale mais é a intenção. Enfim. Então, dentro do processo de convencimento, você vai verificar que o Philip Woolley, na hora de se manifestar lá nesse congresso, ele chega muito devagar. Né? É bíblico. A palavra branda desvia o furor. É bíblico. A palavra branda desvia o furor. Você pode estar em qualquer país do mundo, né, que a palavra branda desvia o furor. Né? Então, isso é um princípio meio que imutável. Fale devagar, sorria, que situações estressantes você consegue reverter. Eu tive na minha vida uma história curiosa que certa vez eu estava dirigindo, eu me distraí olhando um outdoor e aí eu bati no carro da frente. E ao bater no carro da frente, o carro era um carro grande e na hora não reconheci o carro. Né? Quando a gente bate no carro, o ideal é que o carro que a gente tenha batido seja um carro pobre, que aí pagar não vai doer tanto. E se alguém bate na gente, o ideal é que seja um carro rico, porque ele vai ter dinheiro para pagar o seu prejuízo. Então, já que foi eu que bati, a minha torcida sempre vai ser, tomara que seja um Fusca, né? Uma Brasília, uma Kombi, sei lá. E para minha surpresa, quando eu bati de carro, o que estava na minha frente era um Porsche. Essa história é trágica porque, caramba, como que você bate em um Porsche, sabe? E eu bati num Porsche. E quando você sai do Porsche, né, saiu um cara muito maior que eu, muito mais forte, deve ser um jogador de futebol, não sei, um cara muito mais alto, muito mais forte que eu, tinha uma cara de brabo, mas eu cheguei tão devagar, tão educado, né, que essa pessoa sequer me cobrou, entende? A pessoa sequer me cobrou. Eu tenho certeza que se eu chegasse bravo, dono de verdade, eu tava ferrado, né? Então, o nosso Philip Woolley chega muito devagar para fazer a manifestação dele. Então vamos pegar aqui e começar o processo de leitura. Ele começa citando King Lear, né? Perdão, eu vou falar em português. Ele começa citando o rei Lear, e ao falar de rei Lear, ele vai falar sobre a cena em que o rei Lear pergunta ao cego, o nome do cego é Earl, né? E Gloucester é o nome da cidade. E aí ele vira para o ceguinho, né? Para o cego e pergunta: como você vê o mundo? E o cego fala: eu não vejo com os olhos, eu vejo com os meus sentimentos, e assim eu decodifico o mundo. E aí o Philip Woolley faz a seguinte pergunta: talvez essa visão do cego seja boa. Talvez precisemos enxergar o mundo através dos nossos sentimentos. Show de bola. Bom, e aí começa o processo argumentativo dele. A tese dele ele não precisa nem contar, ele já foi apresentado como um defensor da causa vegana, portanto ele está ali para defender o não consumo de carne. Na verdade ele é vegetariano, pelo que o discurso deixa claro, então ele está ali para defender a causa vegetariana, e ele vai tentar te comprovar motivações, ou seja, uma redação causal, causas que vão justificar o não consumo de carne. E a partir dessa brincadeira, a gente vai compreender na prática como grandes textos de grandes pensadores, o alto nível, né, do pensamento argumentativo mundial sustenta. Então é isso. Imagina você, enquanto argumentador nível mundo, o que você pode fazer, o que você deveria fazer. Ele vai colocar uns 5 ou 6 parágrafos de argumentos, são 6 argumentos diferentes, são 6 motivações para que você pare de consumir carne. E a grande meta que a gente tem agora é tentar observar como que esse discurso, que é um dos maiores discursos argumentativos do planeta, se constrói enquanto instância argumentativa e o que ele tem em comum com aquilo que a gente aprende. Por que esse texto me foi uma inspiração tão importante para criar o nosso método? Bom, então vamos lá. Cada parágrafo desse é um argumento. Eu fiz questão de colocar os tópicos frasais em roxo. Gostaria de ressaltar que a marcação do primeiramente, segunda análise, numa argumentação falada é uma opção, não é uma obrigação, então ele não usa muito isso. Vamos começar o nosso primeiro processo. Vamos entender
né, talvez nessa aula, o primeiro e o segundo argumento. Argumento número 1. Ele acredita que o consumo de carne deve ser tolhido, que a gente não deve, né, alimentar a indústria da pecuária e da fabricação de carne. Primeiro argumento, porque causa intenso sofrimento. Está aí no tópico frasal em roxinho. Porque causa sofrimento intenso, porque é horrível para o animal, é terrível. Ele vai aprofundar essa ideia. Segundo argumento dele, está em roxo, porque tem um potencial lesivo absurdo para o meio ambiente, né? Está matando os oceanos, está matando a questão não só dos oceanos, como uma série de problemática ambiental é causada por conta do consumo da pecuária. Então faz muito mal ao meio ambiente, aos múltiplos biomas que compõem a nossa crosta terrestre, está afetando o ar, está afetando o mar, está afetando a terra, portanto, segundo motivo, são consequências inequívocas no âmbito ambiental. Terceira consequência, porque não tem a menor desculpa para a gente manter esse hábito. E esse terceiro argumento é interessante, porque vai deixar claro que qualquer argumento a favor do consumo de carne é refutável e, portanto, chegou o tempo em que não há mais sentido que a gente consuma carne, não há uma necessidade alimentar, nós não somos carnívoros, né? Nenhum argumento que você dê funciona, então ele colocou isso, né? O mundo está mudando, terceiro argumento, porque, né, não tem mais sentido.